Fala pessoal, vamos juntos aprender da Santa Palavra de Deus. Hoje, segunda, dia 17 de agosto, é dia do Zoom. Do dia para o assunto de acordo com o texto-chave, o texto bíblico, o verso para memorizar desta semana. Então, abra sua lição, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Darei autoridade às minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Então, a passagem bíblica que eu estudo essa semana, retrata João sendo chamado a participar da visão, nessa profecia. E parece difícil, muita simbologia, essas duas testemunhas que não sabe do certo o que realmente é, sobre os 42 meses, sobre os 1260 dias, sobre a primeira e segunda testemunha, o que significa, Que loucura é essa? Mas a mensagem é simples. Trata-se de uma promessa de restauração e preservação. Mas a mensagem é simples. Trata-se de uma promessa de restauração e preservação. Não enlouqueça sua cabeça mais do que você já está, porque eu sei que você está com a cabeça confusa de tanto conhecimento, profético de Apocalipse, Mas o tema principal é uma garantia que, em meio à perseguição, sofrimento e angústia, os verdadeiros adoradores de Deus estarão seguros. Amém? E então, agora vamos falar sobre as duas testemunhas. O que realmente é isso, Essas duas testemunhas, de acordo com o comentário do Adventista, se você for notar no versículo 8, verso 4, peço desculpas, essas duas testemunhas são chamadas de quê? De 2 oliveiras e 2 candeeiros. Aí complicou ainda mais, Mas ambos significam a mesma coisa. Afirma-se que representam essas 2 oliveiras e esses 2 candeeiros revelam quem? Os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra, como está em Zacarias, capítulo 4, versículo 14. Aí lembra do que eu falei sábado e também mencionei domingo, Que essas 2 testemunhas, de acordo com algumas teorias, de acordo com vários conhecimentos, se refletem também e se encaixam perfeitamente entre esses 2 ungidos, que são simplesmente Moisés e também Elias, que estão lá nos céus, como nós sabemos de cor, que estão lá nos céus. Mas também pode se refletir ao Antigo e o Novo Testamento. Mas por quê? Porque o Espírito é transmitido aos seres humanos, uma vez que a concessão mais completa do Espírito Santo aos seres humanos está escrita nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. E eles podem ser considerados as 2 testemunhas. Então, quando vier com esse papo que o Antigo e o Novo Testamento não são essas 2 testemunhas da profecia, ensina para elas de que, mesma forma de Elias e Moisés são para nós, assim a Bíblia é. Então ela pode se encaixar. Por quê? Porque o Espírito Santo, pode ser transmitido aos seres humanos por meio da Escritura Sagrada. Ao certo é o quê? O certo é que, sem dúvida, a Bíblia é a confiável palavra de Deus. Então não tenha medo, do que são essas 2 testemunhas. E sim tenha fé de que você precisa da palavra de Deus no seu conhecimento. Para finalizarmos, vamos ler Salmo 119, versículo 129, versículo e 130. 119, 129, 130. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso os obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos ingênuos. Esse é o poder da palavra de Deus, sempre dá discernimento aos que quer e mais para os grandes conhecedores. Vamos orar. Senhor, muito obrigado mais um dia, estamos trazendo um assunto e vamos ouvir e aprender a Santa Palavra cada dia, cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém.